isso lembra dois elementos. Eu estava aqui, ainda bem que o senhor foi direto. Obrigado. Que é o Nixon, com a ideia, quando ele estabeleceu algumas potências regionais, Isso. que eram, na verdade, lugares tenentes, né? Que eram Perfeito. ordinários. Perfeito. E, atualmente, aquela teoria do Busan e do Weaver, da Escola de Estocolmo, dos poderes regionais. Isso. Já que você não consegue, você terceiriza. O problema é que a teoria dele tem que combinar com os senhores aí, porque ele disse que a Alemanha seria o hegemon do continente. Sim. Tem uma pergunta, né, aqui, que isso deu uma confusão. Eu passei live falando sobre isso. Ok. O Xavier está me perguntando aqui, saiu uma notícia, hoje é quarta, saiu uma notícia Sim. Na segunda, os russos irritadíssimos com conversas secretas que o SVR conseguiu captar, de que franceses e britânicos estavam querendo fornecer armas ou dar à Ucrânia condições de colocar armas nucleares e tal, até armas nucleares, armas de cruzeiro, de maior alcance. Né? Aí tem a questão do memorando de Budapeste, tem uma série de outras implicações, e eu gostaria que o senhor conversasse, porque, a princípio, isso é uma escalada. Né? Não é uma resposta ao Oreshnik, que foi para Belarus, porque a gente não sabe o que tem lá, se ele é nuclear ou se é convencional. Pode ser uma coisa ou outra, como o professor sabe. Sim. Mas bomba nuclear, míssil nuclear é míssil nuclear. É míssil nuclear. Muito obrigado por questão, Sr. Professor. Permita-me só um apontamento em relação àquilo que o senhor referiu há pouco e muito bem, que nos permite, nomeadamente permite aos nossos amigos brasileiros, angolanos, porque estamos a falar de duas potências, não é? Uma grande potência da América do Sul, e uma grande potência, ou uma potencial grande potência de Angola. Sei que muitos angolanos não concordam, porque vêm, mas não concordam, isto é, têm uma visão mais pragmática das coisas, mas uma potência define-se por aquilo que são o seu potencial estratégico, não é? Um país pode não ser uma potência agora, mas tem potencial estratégico para daqui por 5, 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos ser uma grande potência. E estamos a falar dos países que têm um potencial estratégico. Naturalmente o Brasil está mais à frente porque, digamos, porque é independente há mais tempo, etc. Não é? Mas o Sr. Professor falou muito bem na doutrina Nixon, não é? E essa lógica era a lógica que das relações internacionais, que fundamentalmente guiou as relações internacionais e a postura geoestratégica norte-americana durante todo esse período da Guerra Fria, que foi definida por Nixon, que era do quadrado branco e do quadrado preto, como um xadrez. A lógica é, onde há um quadrado preto, isto é, um adversário, coloca-se um quadrado branco ao lado, que é um país amigo. É por isso que durante a guerra Irão-Iraque, o Irão era o quadrado preto, o quadrado negro, como queremos chamar, e o Iraque era o quadrado branco. Isto era o aliado. Da mesma forma que, em certa medida, na África, digamos, austral, o quadrado branco é Angola, o quadrado negro, o quadrado preto é a África do Sul. Não obstante, na política definida pelos Estados Unidos, a África do Sul digamos, um potencial aliado, porque tem um potencial estratégico por causa dos recursos minerais, etc., mas politicamente não é. Vemos que neste momento, na América do Sul, aquilo que Trump usa como o potencial quadrado branco é o quadrado preto, já sabíamos que era a Venezuela, mas o quadrado branco é a Argentina. Vemos que agora pode deixar de ser. Portanto, esta lógica na Europa, junto ali à Ucrânia, o quadrado branco é mais a Polónia que outra coisa. A Polónia, vemos que é o pivô, o Estado pivô, que tem fronteiras ali com a Bielorrússia, etc. Digamos, esta lógica de acoplar onde há o Estado do adversário, colocar
fazer um incidência sobre o Estado amigo. Agora, esta questão nuclear, que efetivamente o próprio Putin ontem referiu, digamos, na data que faz 4 anos do conflito, Putin veio com esse discurso também. E veio o FSB, portanto, os serviços secretos, o FSB, não é? Os serviços secretos... exterior, né? Ele é o do exterior. Sim, russos, alertar que o SVR, muito bem, peço desculpa, o FSB é interno, é polícia interna, o SVR russo veio dizer que a Alemanha tinha ficado fora do processo, mas que a França e o Reino Unido estariam a disponibilizar tecnologia de forma a que os ucranianos possam construir uma arma nuclear. Ora, isto deixa-nos estupefactos e deixa estupefacto que venha o próprio Putin referir isto. O presidente Putin vem no seu discurso dizer, portanto, e vem depois também Medvedev com aquele seu estilo muito próprio. O que é que isto... Portanto, isto deixa-nos perplexos, deixa-nos com dúvidas. Por um lado, porque a tecnologia nuclear britânica não é britânica, como sabemos, é americana, não é? É uma tecnologia que é cedida pelos britânicos, não é uma tecnologia autóctone, digamos. A francesa não é bem assim. A francesa é uma tecnologia autóctone, não é? Verdadeiramente o país, destes dois países, aquele que tem uma tríade feita com tecnologia nacional, é a França. Ora bem, e a França estaria a ceder, se a memória não me atraiçoa, a capacidade à Ucrânia para produzir um míssil não, uma bomba nuclear, porque o míssil, teoricamente, seria a utilização do Scalp ou do Storm Shadow, que são já, digamos, mísseis de cruzeiro com capacidade para transportar, digamos, ogivas nucleares. E a ogiva seria a tecnologia que os franceses usam para os seus submarinos nucleares, se a memória não me atraiçoa, é o TN-75, que é um míssil mais pequeno, uma ogiva mais pequena, com cerca de 150 quilotoneladas de 100 a 150 quilotoneladas de explosivo, não é? Que, grosso modo, é 10 vezes a bomba de Hiroshima, não é? Agora, por um lado, parece-nos difícil os ingleses terem essa capacidade, como dizemos, porque a tecnologia não é deles, é britânica, é americana. Por outro lado, como é que os franceses vão entregar uma tecnologia tão sensível, autóctone, nacional, para a Ucrânia? Depois, qual é o propósito? Antes o what, permita-me o inglesismo. Qual é o propósito? Portanto, ou isto é um aspecto comunicacional pela parte ocidental para colocar pressão psicológica, uma ação de operações psicológicas sobre a população russa, ou então é o contrário, que me parece mais provável, sinceramente, não é? Porque a doutrina... nós vemos que, em certa medida, o conflito está a andar, digamos, é uma guerra de atrito. É uma guerra de atrito, e com 4 anos de guerra, já é mais que a Segunda Guerra Mundial. Há aqui um aspecto que pode ter mudado muito no quadro mental russo, isto é, na percepção russa, que foi o facto da semana passada os ucranianos terem utilizado verdadeiramente pela primeira vez, no nosso entendimento, com resultados efetivos, o tal míssil Flamingo. O míssil Flamingo não é capacidade autóctone. É um míssil britânico que recorre a um míssil do tempo da União Soviética, não é? Um míssil soviético, que é feito um upgrade e é uma empresa britânica com uma empresa do Abu Dhabi, se a memória não me atraiçoa, não é? Que desenvolveram esta capacidade e facultaram à Ucrânia. E com um combustível sólido que permite um alcance muito maior, e efetivamente ele atingiu cerca de 1.300 km. Ora, isto muda muito naquilo que é a percepção do risco, ou mais propriamente a percepção da ameaça russa. E isto pode ter criado nos russos uma ideia de emergência para querer acabar com este conflito e para querer recorrer a armamento, digamos, com efeitos mais
digamos, maiores, não é? Isto é, Oreshniks ou até armas, não queria especular. Porque sabemos que a doutrina russa, não é soviética, perdão, a doutrina russa que foi revista o ano passado, se a memória não me atraiçoou, o tempo já voou muito depressa. 24, precisamente. Em 24, no final de 24, por Putin, que a apresentou, outubro ou setembro, já não me recordo, que a apresentou e que refere precisamente que um país, uma potência nuclear que apoie, que ceda, digamos, ou mísseis ou capacidade nuclear a uma potência não nuclear, passa a ser também um alvo, um objetivo legítimo. Isto é, o que os russos acabam de dizer é a França e o Reino Unido estão sobre o radar. Isto é, estão com esta conclusão a que a Rússia, a que o SVR chegou, portanto, a França e o Reino Unido podem ter a certeza que, se há a mínima suspeita, podem ser objeto de um ataque nuclear. Parece-nos que é também uma ação de pressão russa sobre o Ocidente, porque, muito sinceramente, temos alguma dificuldade em percepcionar qual é o interesse da França, qual seria o interesse da França em ceder esta tecnologia. E depois, não basta ter as fórmulas, é preciso ter os meios. E a produção de uma ogiva nuclear, de uma arma nuclear, não é a mesma coisa que fazer uma granada de mão, não é? Implica muita tecnologia, implica os precursores, o sistema com gases, com Eles não todo... têm mais enriquecimento, general. Eles não fazem mais o enriquecimento dentro da Ucrânia. Alguém vai ter que fornecer... Perfeitamente, porque implica o enriquecimento do urânio, implica toda uma tecnologia que dificilmente os ucranianos conseguem lá chegar. Sabemos, por exemplo, que o Oreshnik, o primeiro que foi emprego, salvo erro, em 21 de novembro do ano passado, de 2024, aquele foi lançado sobre Dnipro, que foi sobre a fábrica de Yuzhmash, que era uma fábrica subterrânea, que era onde a União Soviética produzia os mísseis balísticos. 50% dos mísseis balísticos soviéticos eram feitos ali. E o ataque àquela infraestrutura destinou-se fundamentalmente a impedir que os ucranianos pudessem desenvolver autoctonamente uma capacidade de mísseis balísticos. Portanto, aqui temos dúvidas, sinceramente, que a França ceda uma tecnologia que é própria, que é autóctone e que deve ser top secret, não é? E parece-nos mais que é uma forma de nos preparar para que, eventualmente, o patamar estratégico da guerra suba. Portanto, é uma possibilidade, até porque os russos vão querer terminar esta guerra este ano. A dúvida é que não falta muito no Donbass, e entenda-se em Donetsk, para a tomada do remanescente. Sabemos que Constantinivka, o combate dá-se dentro do centro da cidade. Hoje os russos destruíram uma barragem que inundou a parte norte de Constantinivka e vai fazer cair a parte ocidental da cidade, como sabemos, dificultando muito ou impossibilitando o reabastecimento das forças que já destruíram as pontes. Ficará a faltar Dobropólia, Kramatorsk e Slaviansk, que os russos não estão muito longe, não é? Estão a cercar Liman, portanto, provavelmente até ao verão o Donbass estará, as três cidades estarão, ou se não na mão dos russos, mas com os russos a combater lá dentro, e a seguir o que é que segue? O que é que segue a seguir? Portanto, será Odessa, será um choque para eliminar a liderança política? Não sabemos, porque há ali um silêncio sepulcral por parte dos russos, porque dá-nos a ideia de que os objetivos militares que subsumem ao Donbass, que é tudo aquilo que os russos querem. Não nos parece, sinceramente. Parece-nos que agora vemos, e com isto concluía, vemos esta crise, ou este que hoje teve novamente desenvolvimentos deste atrito, esta atrição que há entre húngaros, eslovacos e ucranianos, por causa dos ucranianos terem fechado o Druzhban, não é? Não estarem a fornecer combustível, e
Isso muito provavelmente vai impulsionar os russos para uma ligação terrestre à Transcarpátia, entregando a Transcarpátia aos húngaros. Aquilo que assusta os europeus, e agora, se permita-me apenas aquilo que assusta verdadeiramente aos europeus, é que uma vitória russa nesta guerra pode alterar a relação de forças na própria Europa. Com os Estados Unidos em retração, não em retração da Europa, não em retração do interesse, como dissemos há pouco, mas em retração da sua ação, da sua intervenção direta no território, não é? Isto pode alterar a relação de forças no continente europeu, desacreditar a NATO e desacreditar o próprio modelo europeu e levar novamente a que aqueles países da antiga esfera soviética porque se aproximem não da Rússia, porque hoje o mundo, a potência terrestre não é a Rússia, é a Rússia, a China, são os BRIC. E neste momento, a centralidade económica do mundo não está na Europa, a centralidade económica no mundo está na Ásia. Está fundamentalmente na Ásia, está nos mercados emergentes e a maioria global já não olha, e alguns países da Europa e até da União Europeia já perceberam essa realidade, nomeadamente a Hungria, a República Checa, a própria Roménia e a Bulgária, que estão por um fio, e até a própria Polónia pode haver ali, porque os polacos detestam os russos, mas odeiam os alemães. Portanto, há toda uma realidade na Europa muito mais complexa do que este conflito, e é o jogo de poderes neste contexto e o jogo de poderes mundial que neste momento nos baralha um pouco.